Evangelho de João, capítulo 21. Abra sua Bíblia nesse momento, por favor. Nós vamos ler uma quantidade. Na verdade, nós vamos ler o capítulo todo, então, aguenta aí. Evangelho de João, capítulo 21. Lá está escrito assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro, e eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isto, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Versículo 10. Disse-lhe Jesus: Tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: Venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: Quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade: quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: Siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não ia morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro.
Versículo 25 e último. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Amém. Glória a Deus pela tua palavra, Senhor. Pelo registro aqui deste encontro de Jesus, depois que ressurgiu com alguns discípulos. Muito obrigada por aquilo que o Senhor já falou comigo e que vai falar com a tua igreja esta noite, que já falou durante a leitura e que ainda vai falar. Em nome de Jesus. Amém. Amados, esse encontro, nós vemos que o Senhor Jesus, aqui registra que foi o terceiro encontro, e aqui diz que Jesus se reuniu com 7 discípulos. Eles estavam à beira do mar de Tiberíades, e Pedro, ele chama os discípulos para pescar. Os discípulos, eles não estavam mais atemorizados. Eu não sei se vocês ouviram a mensagem de ontem, mas nós falamos sobre o encontro que os discípulos estavam a portas fechadas com medo. Está lá registrado no Instagram, no YouTube também. Eles estavam trancados com medo dos líderes. Ao receberem o Espírito Santo, aquele medo que eles estavam foi embora. Eles começaram a sair das portas trancadas. Mas eles não estavam ainda do lado de fora, buscando as coisas espirituais. Eles voltaram à vida normal que eles tinham antes. O que era que Pedro fazia? Pescava. Ele chegou ali com os discípulos: vamos pescar. Vamos fazer o que eu sei fazer? E foi lá fazer o que ele mais sabia fazer. Ele passou uma vida fazendo aquilo. Ele chama os discípulos para pescar. E é interessante, irmãos, que ele era expert em pescar. Ele era um excelente pescador, mas ele não teve êxito na pesca. Ele não teve êxito nenhum com aqueles irmãos, amigos, discípulos de Jesus que estavam com ele. Mas ali, depois de um tempo de tentativa dessa pesca, Jesus aparece. É o versículo 4 e 5. Geralmente, quem entende de pesca, que alguém já pescou muito, já saiu nas madrugadas para pescar, geralmente a pesca ela não é feita quando o sol já sobe, porque os peixes eles começam a ir mais para o fundo. Quanto mais o sol está raiando, os peixes eles descem mais, né? Então, os pescadores eles vão mais na madrugada, numa madrugada que ainda está escuro. E o que é que acontece? Eles foram numa madrugada em que ainda estava muito escuro, e aqui está dizendo que ao amanhecer, então o sol já estava raiando. Jesus, ele estava na praia, mas os discípulos não reconheceram ele. Aqui diz que não era tão distante, aqui fala até a distância. E Jesus grita para eles, pergunta: tem uma coisa aí para eu comer? Tem nada. A gente não teve êxito no nosso empreendimento. O empreendimento está zerado, no negativo. Estamos no negativo do negativo. 7 com fome. Não pegamos nenhum peixinho sequer. E mesmo Jesus não tendo sido reconhecido ainda por eles, Jesus ele começa a atuar ali. E a gente vê no versículo, ele fala o local de lançar a rede, os discípulos vão lá. Não tem registro aqui de que os discípulos foram lançar a rede porque viu que era Jesus. Lança ali. Ele simplesmente, vamos ver. Eu já escutei até algumas ministrações dizendo, eles fizeram e lançaram lá porque foi Jesus que disse. Tá bom, porque foi Jesus que disse, mas eles não sabiam que era Jesus, eles não reconheceram, está registrado aí. E eles começam, quando eles lançam a rede, a quantidade de peixes é muito grande. Nesse momento que começa a se ver uma reviravolta do que estava acontecendo no empreendimento deles, eles reconhecem: o Senhor está aqui. O momento da gratidão do discípulo amado, o discípulo que se envolvia em intimidade, em intensidade com o Senhor. E quando João vê aquela pesca, não foi uma pesca comum ali, é o Senhor, mais uma vez, o Senhor está conosco, mais uma vez ele aparece a nós. E é interessante, irmãos, que o nosso Jesus, pós-ressurreição, ele tem uma intenção também de nos abençoar naquilo que nós falamos. Quanto tempo, às vezes, nós ficamos com o nosso empreendimento parado, nós ficamos sem ser abençoados, com coisas que nós queremos crescer profissionalmente meio paradas, mas o Senhor, quando permite isso, é para usar para algo.
Deus, ele usa tudo, irmão. Não é, irmão? Eu estou vendo que você está rindo com esse olhinho lindo. O Senhor, ele usa até a nossa fragilidade, usa quando os nossos empreendimentos e os nossos planejamentos não estão dando certo. Ele usa tudo isso para chamar a nossa atenção. E ali Jesus, ele chama a atenção desses discípulos e diz: comigo, não só com você, mas você me ouvindo, fazendo o que eu estou dizendo para fazer, as coisas mudam. Aí às vezes as coisas mudam, a gente não pode deixar de fazer o que ele falou. Esquece não. Amém? Esquece não. Porque o empreendimento cresce, dá sucesso, porque a gente está seguindo a direção de algo que ele nos deu. Ele quer nos abençoar. Mas quando a gente vai fugindo do que ele quer pra gente, ele tira um pouquinho a bênção. Ele tira. E muitas vezes, quando tira é difícil, mas ele às vezes tira. Porque ele quer, tem coisas que são muito mais importantes do que o nosso empreendimento. Um borboletinho. São muito mais importantes. Então, ele faz isso. E é interessante, irmãos, algo que tem aqui, que é a maneira que Pedro reage. Pedro, ele sempre é muito criticado, né? Pedro, ele sempre foi impulsivo. Nós conhecemos a maior parte da Bíblia e da história da vida de Pedro, um homem impulsivo. Ele está no barco, o barco pertinho, ele olhou assim: não vou esperar esse barco chegar lá, está pesado, é muito peixe. É Jesus? Pedro se joga no mar, ele veste uma parte da roupa que tem escrito isso no texto, ele se joga e vai até Jesus. Ele consegue chegar antes dos outros discípulos, né? Estava perto, o tempo que os discípulos estavam ali colhendo o barco. Se não for por alguns amigos, o que seria dos nossos empreendimentos, né? Porque às vezes a gente ia pegar e jogar no vaso do lixo. Não dá para a gente ser só. Não dá para ser sozinho, irmãos. Nem naquilo que Deus nos deu dom. Tem coisas que Deus te deu dom, que só você faz ali o seu empreendimento, está fazendo ali seu empreendimento, sua pizza, mas se não tiver gente por perto, amigo, a gente põe por água abaixo. O amigo tem que estar perto. Se não fosse aqueles 6 amigos de Pedro, ele ia ficar sem peixe para comer. A não ser aquele peixinho que já estava com Jesus ali. Ou Pedro carregou um peixe debaixo do braço nadando, ou Jesus já tinha um peixe. Que disse que quando os discípulos chegaram, já tinha peixe assado e pão. Isso é lindo, não é? Se não fosse por esse milagre de Jesus, Pedro ia ficar morrendo de fome o dia todo e a família dele toda lá. Porque ele larga tudo, sai correndo. Então ele era impulsivo. Mas nessa impulsividade, Deus usa depois. Porque, irmãos, até no nosso erro, na nossa fragilidade, Deus vai usar na frente. Porque as pessoas tão impulsivas, Deus usa depois como proativas. Pastor, eu quero fazer isso. Pastor, não está fazendo isso. Pastor, não está acontecendo isso. Isso é proatividade. São pessoas impulsivas. Mas a gente não usa mais o termo impulsivo. Se é impossível, você não para. Você é proativo. Porque quando a gente está com Jesus, a gente usa o termo certo de Jesus. Jesus olha lá para o fundo daquilo ali. Amém? Então, ele era proativo. Ele não era só emocional. Ele não era só... Não, ele também era proativo. Isso serviu muito para o reino. Isso foi muito importante. E quando chega ali, tem esse momento de comunhão. E aí começa algo importantíssimo. Que é algo que Jesus prioriza nos encontros dele, depois da ressurreição. Que hoje ele prioriza isso na minha vida e na sua vida. Que ele fez na vida de Pedro. Versículo 15 em diante. Tem muitas coisas que são ditas aí, mas eu quero pegar esse ponto que é o que o Senhor mais incomodou para falar. Aí fala, Jesus chega, ele começa a falar, ele faz uma pergunta para Pedro, ele chega para ver o versículo 15. Simão Pedro, Simão filho de João, você me ama mais do que estes? E é interessante, irmãos, essa pergunta, Jesus pergunta 3 vezes. Quantas vezes Pedro nega Jesus? 3, né? Pedro nega Jesus 3 vezes, ali naquele momento que vê Jesus sendo açoitado, a roupa dele sendo rasgada, sendo criticado, sendo humilhado. E Pedro não suporta ver aquela dor e o medo do que ele poderia passar também. Pedro nega Jesus, Jesus já tinha avisado ele disso. Os textos bíblicos dizem que quando Pedro nega, Jesus olha no olho dele. Eu não sei que olhar mais difícil seria esse, de negar alguém, se alguém olhar para você. Você já pensou? Eu estava conversando com o Lu aqui,
falando mal de Monique. Aí Monique chega na hora e me olha. Eu ia enfiar minha cara onde? Pensa, Pedro nega Jesus. E Jesus, na hora que ele nega a terceira vez, Jesus olha bem no olho dele. E eu não sei como foi isso, mas que deve ter sido uma coisa difícil. Foi. Não foi? Deve ter sido. E Jesus chega para Pedro perguntando 3 vezes. Mas tem algo muito interessante aqui. Jesus estava trabalhando para curar este emocional de Pedro. Porque Jesus tinha um chamado para a vida de Pedro. E não interessava o erro de Pedro, interessava o que ele ia fazer com o erro. O que é que Pedro vai fazer com esse erro? Voltar a pescar peixe? Ou cuidar de peixe humano? O erro de Pedro era para ser usado de alguma outra maneira. Da maneira do Senhor. E Jesus queria curar Pedro. E quando se pergunta, eu peguei a Bíblia Interlinear para relembrar, que eu sabia que tinha um termo diferente, e hoje eu peguei ela para relembrar. Jesus, quando pergunta a Pedro, tu me amas? A primeira vez que Jesus pergunta, ele pergunta assim, você me ama? E o termo usado é o termo ágape. Você me ama com amor profundo, puro, santo, sem interesse, sem medo? Você me ama com o amor de Deus? Você me ama perfeitamente? Pedro não tem coragem de dizer, te amo com amor ágape, ele não consegue responder. A resposta de Pedro é, te amo, amor filéu. Diz assim, eu te estimo, Senhor, eu tenho um carinho por ti, eu estou aqui para te servir. O amor filéu é o amor de amigo, um amigo que ajuda o outro. É esse tipo de amor que Pedro responde para Jesus. E Jesus pergunta a segunda vez, tu me amas? Amor ágape de novo. Meu Deus. Ele pergunta, tu me amas com amor ágape de novo? E mais uma vez Pedro responde, te amo com amor filéu. Aí na terceira vez, Jesus pergunta a ele, tu me amas com amor filéu de verdade, Pedro? Veja que coisa que Jesus faz com ele. Será que você me ama como eu te amo, Pedro? Me ama como eu te amo, Pedro? Ele responde, sim, te amo. Cuide das minhas ovelhas. Pastoreie minhas ovelhas, eu te chamei para isso. Esquece a tua dor, esquece a tua vergonha, esquece a tua humilhação, esquece que me negou. Eu te aceito, eu te perdoo. Aceita meu perdão. Faz o que eu te chamei para fazer. Eu te chamei para cuidar de minhas ovelhas. Faz o que eu te chamei para fazer. E na terceira vez, quando Jesus pergunta a ele, ele pergunta, você realmente me ama com esse amor de amigo, de servir? Isso me basta. Pastoreie as minhas ovelhas. Eu te perdoo, eu te aceito. E aqui Jesus estava cuidando do coração de Pedro, curando aquela alma. Pedro, naquele momento da terceira vez, ele fica triste. Porque Jesus estava perguntando, você me ama como eu te amo? O senhor sabe que eu não amo como eu te amo. Na terceira vez ele responde, tu sabes de tudo. Eu não amo o Senhor como o Senhor me ama. Mas eu posso te servir, se o Senhor me aceitar. E assim acontece. E assim acontece. Cuida, pastoreia. Você foi chamado para isso. E depois desse tratamento, esse termo, ele é traduzido de algumas maneiras diferentes. Eu até coloquei aqui com relação a cuidar das ovelhas, pastorear. Uma parte fala cuida, outra parte fala pastoreia, outra parte fala alimenta. Então, o Senhor estava dizendo para ele assim, a partir de agora eu quero você não mais pescando peixes, mas cuidando, zelando de pessoas que são minhas. As pessoas são minhas. E Pedro, ele tem algo que muda na vida de Pedro. Irmãos, uma pessoa que era do jeito que era, e depois você vai ler as cartas de Pedro e fica, meus filhinhos, fala de forma tão dengosa, tão carinhosa. O Senhor, Ele transforma. E isso o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Não importa o que já houve na minha vida e na sua vida, mas o que importa é o que já houve na minha vida e na sua vida. Deus quer usar para o que Ele tem de propósito na nossa vida. Qual o propósito que Ele tem na minha vida e na sua vida? Não deixa o tempo passar sem se cumprir.
Vive. E vive intensamente esse propósito. Vive intensamente. Irmão, não tem nada melhor na vida do que viver intensamente propósitos de Deus. Porque nós vamos ter, cumprindo ou não o propósito de Deus na nossa vida, nós vamos ter sofrimentos. Nós vamos ter dores, nós vamos ter angústias. Nós vamos ter o dia a dia, vamos ter as alegrias desse mundo, dessa vida. Vamos ter tristeza dessa vida. O sol nasce para todos. O que Deus envia para todos. Agora, o que Jesus envia não é para todos. É para quem quer a Ele. E o que o Espírito Santo faz, só faz naquele que busca comunhão com Ele. Tem muitos que se alaciam com Jesus e não sabem nem o que é o Espírito Santo. Só vai saber se desejar. Eu quero te conhecer, Espírito Santo. Eu quero ter intimidade contigo. Eu quero ir mais fundo com Deus. Eu quero conhecer as profundezas de Deus. Me mostra, Espírito Santo. Me mostra as profundezas de Deus. Aquilo que eu não conheço ainda, aquilo que eu acho que é absurdo. Se não for, se revele a mim. Me mostra o que é do Senhor. Eu quero saber mais do Senhor. Eu quero mais profundeza com o Senhor. Dá-me mais de ti. O Espírito Santo vai fazer. Não tem nada que a gente não peça ao Espírito Santo, que não seja a vontade de Deus, que Ele não vai nos dar. Ele vai nos dar. Agora busca intensamente, porque Ele vai dar. E quando ele termina esse tratamento com Pedro, Jesus ele nunca perde uma viagem só com uma coisa. Ele faz muitas coisas. E ele trata ali os discípulos não só nisso. Nós vemos aí, depois desse momento, de tratar Pedro naquilo que ele estava sentindo medo, insegurança nele mesmo, olhando para o que ele era, olhando para os próprios erros, olhando para as falhas dele, não olhando para o que Deus poderia fazer, para o poder que o Espírito Santo poderia fazer. Jesus ele teve tanta paciência com esses discípulos, foram muitos encontros que ele teve, segundo a palavra, esse foi o terceiro. Mas Jesus foi tratando. Se você ouviu o início das mensagens, o que Jesus fez no primeiro, no segundo encontro, a maneira que ele vai fazendo, gente, é tão lindo. Eu fico impressionada com as coisas que Jesus faz nas nossas vidas, é lindo demais. E ele chega aqui tratando esse emocional de Pedro nesse momento para o chamado dele, o que ele ia viver. Pedro foi chamado para apacentar as ovelhas de Israel, para cuidar daquelas pessoas ali. E depois o Senhor dá uma palavra difícil para Pedro. Ele chega a partir do versículo 18 e diz assim: veja, se eu e você escutássemos algo desse tipo, que seria de nós? Ele diz para Pedro: eu digo a verdade a você. Quando você era mais jovem, você se vestia e ia para onde você queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa vai vestir você. E vai levar para você ir para onde você não quer ir. Não é só uma necessidade, tantas vezes a idade vai chegando e a gente às vezes vai ficando com algumas necessidades. É difícil para a gente encarar essas coisas. Às vezes nem precisa idade. Eu já comentei com vocês aqui uma vez que eu tenho hoje uma hérnia na minha coluna, que tem tanta coisa que eu quero fazer que eu não posso fazer, que eu gosto de fazer e eu não posso mais fazer. Às vezes eu vou tentar fazer e aí fico mal, muito mal, porque às vezes não consegue mexer. Tem gente que é teimoso, né? Às vezes nós somos assim. E às vezes eu quero dar uma de teimoso, quero fazer. Aí dá uma pontada. Ui, não posso, esqueci. Tem um negócio aqui que me impede. E isso acontece. Mas aqui o Senhor Jesus estava falando de algo muito específico. Jesus falou para Pedro assim: você vai ter vontade de ir a um lugar, você não vai poder ir. E vai ter lugar que você não vai querer ir, e você vai ser levado para lá. Jesus estava falando aqui, e aqui diz que o que ele estava dizendo era a indicação, versículo 19, do tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Como é isso, irmãos? Pedro, ele morreu crucificado. Morte que iria glorificar a Deus. Jesus para ele: siga-me. Pedro entendeu. Não sei se naquela hora ou se no dia que disseram: hoje você vai ser crucificado. E o que é que Pedro diz, segundo a história? Quem conhece a história, porque não tem na Bíblia. Isso. Ele disse assim: eu não sou digno de morrer igual a Jesus. Eu não tenho essa dignidade. Me pôs de cabeça para baixo. Eu não aceito. O que eu não aceito é ficar igual ao meu Jesus. E Pedro, ele é crucificado até a morte de cabeça para baixo.
E assim Pedro morreu. E diz que foi morto para glorificar ao Senhor. E quando ele diz isso, tem algo que é interessante nós, como nós gostamos de nos comparar. E Jesus trata isso aqui para nós entendermos, compreendermos isso e aprendermos isso e pararmos com essas coisas. Olha o que acontece aqui. No versículo 20, Pedro vê João chegando e pergunta: Senhor, e quanto a ele? Será que era ciúmes? Será que era um desejo de que fosse diferente? Esse aqui também vai ser como eu? Ele também vai sofrer como eu? E é interessante a resposta de Jesus, porque, irmãos, alguns dizem assim: João não sofreu. João não sofreu? João foi preso numa ilha, que era uma prisão. João sofreu. E muito. Alguns dizem que o sofrimento dele foi pouco. Até foi feito um filme com ele. Tem uma série de filmes. Mas essa série de filmes ela tem uma visão um pouco católica. E a visão católica às vezes tira um pouco de sofrimentos. Eles arrancam um pouco de alguns sofrimentos. E a história diz que na prisão João também sofreu. Os historiadores dizem. Mas o que acontece? Ele teve sofrimento, mas a morte dele foi morte de um idoso. Ele foi ficando velhinho. Depois, os historiadores dizem, a história cristã diz que ele ficou velho e ele morreu de morte de velho, de idoso. Ficou velhinho, ficou doentinho, morreu velhinho. Ele não morreu igual todos os outros discípulos. Corpo cortado, sendo queimado vivo, crucificado, apedrejado, como os outros discípulos foram. E aqui Jesus ele fala algo para nós que às vezes nós não entendemos, nós precisamos compreender. Existem não só diferentes tipos de chamado, mas maneiras de chamado. Muitas vezes, irmãos, tem pessoas que têm uma vida cristã de sofrimento. Você olha assim, do começo ao fim. Você já viu gente assim? Que é crente, você diz, meu Deus, é crente isso aí. Serve Jesus mesmo. E às vezes, irmãos, às vezes, eu estou dizendo que isso é regra, mas às vezes não é porque a pessoa está em pecado, não é porque a pessoa é ruim, porque eu quero saber quem é bom aqui. Primeiro, quando um homem chegou para Jesus, bom mestre, Jesus responde o quê? Bom é Deus. Jesus não aceitou o bom para ele, não porque ele não era bom, porque ele também era Deus. Mas para dizer assim, você quer me elogiar para quê? Está querendo receber o quê de mim, fazendo elogio agora? Então, às vezes, nós somos muito rígidos e ruins uns com os outros. Às vezes, tem pessoas que vão ter uma vida de sofrimento para glorificar a Deus. Isso é estranho para nós. Tem vidas de sofrimento, irmãos. Pessoas, às vezes, são chamadas para viverem martírios. E mostrar a sua fé na sua dor. Existem esses servos de Deus. E isso aconteceu com a maioria dos discípulos. Se vocês forem ver as histórias dos cristãos, de vez em quando eu vejo fotos, imagens, gravações de cristãos lá na China, naquela região lá em cima. Meu Deus! A gente, quando alguém fala uma coisinha assim pra gente, a gente já fica e não aguenta nada. Aquele povo é açoitado, corta dedo, são tantos sofrimentos, tantas torturas. E ele diz assim, acaba a tortura agora, nega Jesus. Não nego, meu Jesus. Pais que já viram filhos serem mortos na sua frente e não negam a Jesus. Jesus estava falando aqui, vão existir diferentes tipos de chamado, de sofrimento, de vida cristã. Segue-me. Importa-te com o que eu tenho contigo. Busca o que eu tenho contigo. Busca a revelação do que eu tenho com você. Se enche do meu espírito. Se enche da minha revelação. Se enche do que eu tenho para você. Vive o que eu tenho para você. Não esquece do que eu tenho com você. Vive o que eu tenho com você. Não abre mão. Não para. Não deixa nada
tirar de você o que eu tenho com você. Me serve, me segue, me serve, me segue, me serve. Estarei com vocês. E aqui Jesus trata essas coisas com eles. Jesus estava falando com Pedro, para de olhar para João. João tem um chamado, você tem outro chamado. Você vai ter um tipo de sofrimento, João vai ter outro tipo de sofrimento. Esquece. E muitas vezes nós não entendemos estas coisas. E precisamos entender, compreender estas coisas. Para que a gente tenha paz no nosso coração. E para que a gente fique feliz com o Senhor, com o que a gente tem com o Senhor. Precisamos nos sentir felizes com o que temos com o Senhor. Eu posso ouvir uma glória a Deus? Eu ouvi mais suspirar. E Jesus fala, e esse texto bíblico ele encerra falando. João primeiro ele fala dele mesmo no versículo 24. Ele diz assim: este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Ele traz algo no versículo 25, dizendo: Jesus também fez muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Tantas coisas que nos edificam, a gente ouve a palavra 1, 2, 100 vezes, e cada vez nós somos renovados de uma forma diferente. E algo tão forte vem em nós, para nos despertar para Ele mesmo. E aqui diz, tantas outras coisas o Senhor fez e viveu conosco. E fez nessa terra, não caberia, foram muitas outras coisas. E eu quero deixar para vocês, irmãos, essa mensagem antes de nós cearmos. Que o Senhor, Ele ressurgiu, Ele deixou muita coisa enquanto estava na terra, como testemunho dEle. Mas quando Ele ressuscitou, Ele buscou os discípulos para despertá-los para muitas coisas. Hoje, eu trouxe para vocês algumas coisas que são muito importantes de lembrarmos. Nunca esqueçam disso. O Senhor, Ele quer estar fazendo parte do nosso empreendimento. Onde você está, o que você faz, o Senhor Jesus vai com você? Ele vai com a gente quando a gente vai para o trabalho. O nome dEle é dito. O nome dEle é glorificado. Hoje eu estava falando sobre isso com uma pessoa. Quando eu trabalhava no PSF, a unidade de saúde aqui em Feira, eu saía de casa cedo, às vezes 6h30, 7 horas, dependia do dia, para pegar o carro na Secretaria de Saúde, ia para o trabalho e só voltava para casa umas 5h30 da tarde. Eu passava o dia todo lá. No meu horário de almoço, eu sentava com a equipe para poder ter meu momento de comunhão com a equipe para almoçar, mas eu almoçava rápido, conversava um pouquinho e saía. E ia para a minha sala, deixava a porta e joelho no chão. Porque se eu não tivesse meu momento com Deus, eu ia viver no natural. Ia esquecer que eu era mensageira do Senhor. Que eu estava ali, não só para ter um salário no final do mês, não só para fazer algo que eu era apaixonada em fazer, porque eu amava fazer o que eu fazia. Graças a Deus por isso, por ter tido a oportunidade de trabalhar com algo que eu amava fazer. Cada uma das coisas que eu fazia, fosse papel que eu mexesse, fosse com gente, fosse reunião, fosse o que fosse. Eu amava aquilo que eu fazia. Mas eu pedi ao Senhor todos os dias ali ajoelhado no meu horário de almoço. Senhor, nunca me deixe esquecer que eu sou tua, que o Senhor está aqui comigo e que eu estou aqui muito mais para falar de ti com a minha vida e com meus lábios do que para ser enfermeira. E eu chorava, eu orava, eu consagrava o ambiente ao Senhor, eu entregava aquela unidade ao Senhor, eu clamava pelas vidas que trabalhavam comigo. Porque se eu não fizesse aquilo, eu não ia ser testemunha. Até hoje eu tenho amigos, pessoas de lá que são meus amigos.
Converso com alguns agentes de saúde até hoje de lá. E o que ficou lá não foi, quando eu saí, não foi uma enfermeira, foi uma serva de Deus. Isso foi importante para mim e para o povo que esteve lá comigo enquanto eu estive lá. Eu lembro que o Senhor me avisou, eu estava um dia desses, nesse horário, ajoelhado, orando, e o Espírito Santo me falou: vou te tirar daqui. Se eu vou sair desse posto para ir para outro, não, vou te tirar da saúde. Já chega de trabalhar aqui, porque você tinha parado para esse povo, e aqui já deu. Você vai servir na minha casa a partir de agora. A partir de agora, seu lugar vai se servir na casa de Deus e a sua família. O Senhor vai me tirar daqui, vou, espere. Chorei muito porque eu não queria sair. Eu gostava do que eu fazia, digo a você, de coração, em verdadeiro coração. Eu amava fazer o que eu fazia e eu não queria sair. Mas na hora que eu estava ali, que Deus me falou, essa lágrima desceu, eu disse: amém, seja feita a tua vontade, chorando. No dia que eu recebi o telefonema, eu tinha acabado de almoçar, estava na sala orando, eu recebi uma ligação da minha coordenadora: Eva, arrume suas coisas, porque daqui a 1 hora a enfermeira nova chega aí, você foi demitida. Aí eu ri, eu dei risada, eu fui demitida pelo meu Deus, não falei para ela, né? Falei para mim. Na época política acontece dessas coisas, mas eu fui demitida pelo meu Deus. Deixe o lugar para ser promovida. Aleluia. Aleluia. E os agentes de saúde, eu chamei toda a equipe, falei: gente, vocês têm que aparecer aqui agora. Se comeram ou não comeram, vem cá que eu preciso me despedir de vocês. Eu quero dar um abraço em vocês, porque a partir de hoje de tarde eu não sou mais enfermeira de vocês. Já chegaram com papéis na mão, a gente vai ali agora fazer abaixo-assinado, não vão fazer nada. A gente vai rodar o bairro todo, o bairro não vai deixar, a gente vai fechar a rua, a gente não vai deixar mais haver esse posto. Foi uma agonia. Eu falei: não vão fazer nada. Foi o meu Deus quem me tirou daqui. O que eu tinha para doar para vocês, eu já doei. O que vocês tinham para doar para mim, vocês já doaram. Diz a comunidade que eu tenho um carinho e amor por eles. Mas chegou minha hora de sair daqui. Abracei eles começaram a chorar. Deixa a gente fazer, você não faz. Porque se vocês fizerem, vocês vão passar vergonha. Porque se me chamar de volta, eu não vou vir. Então não faz não. Não faz. Abracei, orei por eles e fui embora. E foi um período importante. Mas o Senhor, Ele falou comigo que estava na hora de sair daquele trabalho para vir para a casa de Deus e servir na casa de Deus. E às vezes, irmãos, a gente recebe uma mensagem dessa, não são flores depois. Eu não servi mais ao Senhor do que eu servia antes, quando eu recebi essa mensagem de Deus, mas eu servi menos. Né, Tatinha? Eu servi foi menos. Passei por muita tribulação e angústia. A palavra de Deus diz que são nas tribulações, angústias e dores que nós aprendemos a obedecê-lo para servi-lo naquilo que Ele tem para nós. E eu perguntava: o Senhor não disse que era para eu sair lá para eu servir na igreja? Agora eu estou sentada. Fica sentada e me serve de coração. Me serve de coração. Continua santa. Me serve de coração. Onde você for, você for aonde? Eu estou em casa. Onde você for, aí onde eu ia, Deus fazia. Vai fazer. Continua me servindo. Continua sendo fiel. Continua respeitando. Continua honrando. Continua me servindo. Continua me servindo. Estou aqui com vocês. Deus me tratou, me moeu por estar aqui com vocês. Para vocês aprenderem alguma coisa do que eu aprendi um dia comigo, um pouquinho assim. Que vocês possam receber aquilo que Deus tem para vocês. Isso que o Senhor Jesus fala. Aquilo que vocês têm. Então, o empreendimento de vocês é para viver com o Senhor. O Senhor está lá. Vai estar lá e vai ser bênção enquanto Ele estiver lá. Não queira só a bênção natural das pessoas, dizendo que bênção, você é ótimo, que bênção. Não, não queira só isso. Queira o Senhor te aprovando. Queira o Senhor te aprovando. Queira o Senhor fazendo parte, o tempo todo, em todo o tempo. Para que a gente seja promovido por Ele. Porque muitos dizem para mim:
Que pena, né? Tu deixou de ser enfermeira, tu ganhar teu dinheiro para ser pastora. Fala assim com a boca assim, para ser pastora, para não ter salário, para não ter dinheiro, para ter menos carro, para ter menos roupa, para ter menos coisa, para me viajar menos, para tudo isso. E para olhar para esses olhinhos que olham assim. Quem me viu sabe que parecia que eu era rica, né? Eu sou rica hoje. Eu sou rica hoje. Eu tenho muito menos de coisas materiais que eu tinha. Diga-se à parte que a gente dava muito. Dava muito do que tinha. Dava, não se preocupava. É bom viver cumprindo aquilo que o Senhor tem para nós. Deus te chamou para fazer o quê? Para servir como faz. E Ele vai nos preparando, Ele vai nos moldando, Ele vai cuidando das nossas feridas, das nossas mazelas e nos preparando. Foi isso que Jesus fez com os discípulos, é isso que Ele faz comigo e com você. Para servirmos a Ele intensamente, de forma gloriosa. Amém, irmãos? Amém. Que seu coração possa estar mais leve nesse momento do que quando você entrou. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para a gente poder adorar o Senhor, agradecendo a Ele por essa palavra, pedindo a Ele que seja uma semente numa terra fértil, que fique guardada no seu coração, na sua vida, que fique bem guardadinha aí, que não se perca, mas que fique guardada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, você que está conosco aqui, Deus te abençoe.